E aí, tudo bem? Danilo aqui do Saindo do Buraco. E hoje, como de praxe, um vídeo de atualização da carteira. Então eu vou trazer para você o que eu fiz nessa semana. E spoiler, tá? Não teve fundo de investimento e não teve. Não, teve ação sim, desculpa. Então não teve fundo de investimento e teve uma ação, beleza? Mas sem enrolação, vamos aqui pro computador que eu quero te mostrar o que eu fiz. Então, maravilha. Vamos começar com a parte de ações, que a única novidade que eu tenho é que eu comprei cinco ações aqui da Petrobras. Então, como eu falei, cinco, comprei a R$ 30,04. Então, totalizando agora 100 ações da Petrobras. Maravilha. Só que o que eu realmente queria compartilhar aqui com você não é a parte de ação. Não, 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 não. É a parte aqui, ó. Tananana, renda fixa. Por quê? Porque finalmente nasceu a minha reserva de oportunidade. Eu não sei se você assistiu alguns dos meus últimos vídeos, que eu mencionei que para esse ano de 2026, uma das minhas tarefas, né, uma das minhas lições de casa, era começar uma reserva de oportunidade. Então, esse tipo de reserva, né, como o nome sugere, oportunidade, é para quando, de repente, uma ação está muito descontada, um fundo imobiliário está ali com valor legal. Então, eu tenho esse capital reservado para esse tipo de situação. E, pelo menos em 2025, eu nunca tive essa reservinha. Então, por mais que eu quisesse comprar alguma coisa, quando estava no momento bom, eu não tinha um valor providenciado para esse cenário, sabe? Claro que consegui aproveitar, sim, bons momentos, mas se eu tivesse essa reserva, eu tenho certeza que os meus aportes poderiam ter sido potencializados. E pensando nisso, para esse ano eu falei, tá, vou começar uma reserva de oportunidade. Tanto que o vídeo de hoje, a ideia principal seria basicamente falar dessa reserva de oportunidade que eu finalmente comecei ela com R$ 522,23. Então, eu peguei o que eu tinha ali na conta corrente e falei, quer saber? Essa semana eu vou fazer diferente e vou usar para criar a reserva de oportunidade. Porque pelo menos para mim, né, eu, Danilo, uma vez que eu dou o passo inicial, que eu saio do zero, eu me sinto muito mais tranquilo, muito mais à vontade em continuar mantendo o ritmo, sabe? Mantendo essa rotina. E agora que eu tenho a reserva de oportunidade, também vou dividir os meus aportes e sempre incluir alguma quantia, algum pedacinho e destinar para ela. Só que as notícias boas, meus amigos, não param por aí, porque eu não tinha planejado essa parte que eu vou falar agora, porém, graças ao belíssimo governo irlandês, essa semana eu consegui receber uma quantia de volta para referente à restituição do imposto de renda aqui irlandês. Então eu peguei essa grana e eu falei assim, quer saber? Eu vou usar isso para minha reserva de emergência, que também está um dos meus objetivos, que é aumentar ela, né, rumo a 10 mil euros. Então, para hoje, eu também acabei incluindo mais 500 euros para essa reserva. Então, totalizando, eu tô com 5.055, alguma coisa assim, né? 5.055 euros, que se a gente converter para real, ó, só para curiosidade mesmo, né? Usando euro a 6, tá dando 30, acho que 30 ou 31 mil reais, beleza? Então, esse aporte de 500 euros que eu fiz hoje é equivalente aqui ó, a R$ 3.148,25. Joia. E como eu disse, não era planejado, tá? E só para dar sequência, vamos para a parte de proventos para ver se tem algum update. Em relação a proventos aqui para esse mês, nada muda, né? Então eu continuo com 136 alguma coisa para o mês todo. Só que agora eu já recebi parte desse valor total. Então se eu descer aqui um pouquinho, o que eu recebi? Eu recebi pipipi, popopó, Gari, recebi Gari e um pouquinho de Itaúsa. Que dá os 46, perfeito. Mas eu ainda tenho aqui, ó, uma pancada de coisas para receber. Basicamente fundos imobiliários e aqui mais um pouquinho de Itaúsa e Petrobras. Perfeito, perfeito. Vamos pular aqui pro resumo para ver como está a carinha da carteira. Perfeito. Então, para a segunda semana de janeiro, agora de 2026, essa é a cara da minha carteira, aqui da carteira do Saindo do Buraco. Eu tô com 76.500 investidos e um patrimônio total, um valor real de 71.177. Legal. Eu tô com uma queda aqui de 7%, joia. Se você está acompanhando os vídeos, você já sabe que isso aqui é a desvalorização de alguns ativos, no caso, criptomoeda, joia. E indo mais além, eu tô com uma perda de capital de 5.325, beleza? Meus proventos nos últimos 12 meses, quase R$ 900, né? 895. O que mais que a gente pode observar aqui? Os gráficos, as barrinhas.
subindo, sempre para cima, né? Tudo bem que elas estão aqui com uma parte negativa, tudo, mas no geral a gente vê que elas estão crescendo mês a mês. Significa que o meu patrimônio também está crescendo mês a mês. E novidade aqui na rodela, né? No gráfico de pizza, que é a entrada aqui, ó, dele. Não dá nem para ver, rapaz. Cuidado, tem que dar um zoom aqui. Que é a renda fixa, que é a caixinha de oportunidade, né? Reserva de oportunidade. Com seus humildes 0,73% do total. Mas, como sempre, é só o primeiro passo, tô começando agora, então vamos ver o que esse gráfico vai mudar, né? Como é que ele vai mudar ao longo desse ano de 2026. O meu palpite aqui é que a parte de outros, né, que é a reserva de emergência em euro, ela vai começar a diminuir, enquanto que fundos imobiliários e ações vão começar a aumentar e representar uma porcentagem maior do todo, beleza? Então, só para vocês terem uma noção de como está a situação agora, ações não teve mudanças significativas, né? Eu falei mais cedo que eu bati 100 ações de Petrobras porque eu comprei mais 5. Então, esses são os meus números atuais: Banco do Brasil, Petrobras, BB Seguridade, Itaúsa, joia, totalizando aqui 10.867, bacana. Para a parte de fundos imobiliários, não teve aporte essa semana, então não há mudança. São os mesmos 7 ativos, totalizando 18.158. Beleza, vamos mudar aqui para criptomoedas, Aero e Bitcoin, no total de 9.972. E puxando aqui a carteira para baixo, realmente criptomoedas são as responsáveis aqui pela variação negativa, beleza. A parte de reserva de emergência, então como eu falei, totalizando 31.657, maravilha, que é equivalente a 5.050 euros aproximadamente. E para encerrar o resumão de hoje, aqui a nossa reserva de oportunidade com seus humildes 522 reais. Então a ideia é aumentar esse número e, como eu falei mais cedo, usar em momentos estratégicos. Já alguma coisa caiu muito, alguma coisa está muito descontada, então a reserva de oportunidade é simplesmente para garantir que eu vou ter mais caixa para quando esses momentos aparecerem. Dito isso, voltei para a tela grande e, como eu falei, o vídeo de hoje basicamente era para contar de Petrobras e a reserva de oportunidade. Eu não tinha planejado fazer esse aporte na reserva de emergência, adicionar esses 500 euros. Mas, como teve esse rolê do imposto de renda, eu falei, tá, por que não? Era uma quantia que eu não estava esperando, e eu falei assim, tá, eu posso investir tudo ou guardar tudo. E aqui tá um ponto que eu queria comentar com você, né, para ser bem transparente, que embora, sim, eu guardei 500 euros, isso não significa que eu guardei tudo referente a essa restituição do imposto. Eu decidi guardar, mandar para a reserva de emergência só metade do valor que eu consegui da restituição. Porque a outra metade eu simplesmente decidi gastar comigo, sabe? E não é aquela situação de que, tipo, ai, é um dinheiro que eu não tava esperando, ai, porque eu mereço. Na verdade, eu até fiquei um pouco com medo de que talvez eu tivesse sendo essa pessoa, sabe? Mas no fim do dia, eu comecei a olhar as minhas contas, o meu fluxo de caixa, e eu vi que eu tô numa situação tão favorável, sabe, tão consistente, que gastar essa grana comigo, sabe, com Danilo, não vai me fazer mal. Dinheiro é para gastar, claro que de forma consciente. E eu vejo que nesse momento que eu tô, gastar essa parte comigo faz muito sentido e principalmente não vai me atrapalhar, não vai me atrasar, sabe? Então eu não vejo por que não gastar. Eu quero usar parte dessa grana para fazer uma bateria de exames aqui, que eu preciso ver como é que eu tô. Eu quero comprar coisas para uma dieta nova que eu vou começar, sabe? Inclusive, vocês vão ver eu ganhando peso aqui ao longo das semanas, então se preparem. E, gente, até um perfume eu decidi comprar para mim. E eu acho interessante, eu acho legal compartilhar isso com você, porque eu quero trazer essa ideia de que, poxa, se você tá fazendo tudo certinho, se você tá seguindo, se você tem constância, não é para você ter medo de gastar dinheiro. Usar essa grana a seu favor não é para ser algo que dói, uma tortura, sabe? Dinheiro é para ser usado, principalmente se for usado de forma consciente. De novo, eu não estava esperando essa quantia perfeita, apareceu aqui no meu colo. Podia guardar tudo? Podia. Nossa, com certeza podia. E ia ajudar a criar minha reserva de emergência, né? Aumentar ela mais rápido? Com certeza. Só que, de novo, eu já estou fazendo a lição de casa tão bem, eu sinto que eu estou tão consistente, que também não vejo problema algum em usar esse dinheiro comigo. Então, às vezes, eu posso dizer o mesmo para você. Se você está fazendo arroz com feijão bem feito, não tem porquê você não gastar o seu dinheiro com você, sabe? Ter esses momentos. Porque, é claro, guardar dinheiro, pensar no futuro, é um jogo de longo prazo. Só que justamente por ser de longo prazo, a gente não pode fazer essa jornada ser sinônimo de peso e sofrimento e apenas isso. Eu acredito que a gente pode sim se permitir
alguns momentos como esses. Mas é isso, queria que você comentasse aqui no vídeo de hoje se você concorda com essa abordagem de gastar com você nos momentos apropriados. Se faz sentido para você, ou se você prefere primeiro priorizar ali a parte econômica, financeira, beleza? Independente do que você escolher, me conta aqui nos comentários que eu quero saber, então interage comigo, gera aquele engajamento maravilhoso e, bem, como sempre, vamos juntos sair do buraco e tchau!